Boa noite. Estamos começando o nosso programa Opinião Sem Censura, porque aqui você pode dar a sua opinião sem nenhum corte. Para comentar as nossas 5 pautas de hoje, estamos trazendo o nobre vereador santista Fábio Duarte, nobre vereador e pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Fábio Duarte, boa noite. Boa noite, Carlos. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa. E é um programa que está é opinião sem censura. É isso que nós vamos fazer, opinião sem censura. Com certeza. Ao meu lado, a grande, que estará sempre conosco também, todos eles estarão sempre, a gente vai estar revezando a bancada, Eduarda Campopiano. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Opinião sem censura, porque censura é o que a gente menos precisa. Exatamente. E trazendo também a jovem Laila Nachif. Boa noite, Laila. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Isso, não sei mais o que falar. Tá bom. Tá ótimo. Não fique nervosa. Aqui a gente pode dar nossa opinião, nós vamos conversar perfeitamente, certo? Você sabe que você aí que está nos assistindo, antes de começarmos com as pautas, sabia que das 45 propostas que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro enviou para o Congresso, somente 6 foram aprovadas? Daí a importância de elegermos candidatos realmente pautados com o bem-estar da população. Nós não podemos somente reeleger o nosso presidente. Nós temos que reelegê-lo e dar uma base. Por quê? Se você não percebeu, o Lula está fazendo uma péssima campanha, porque ele sabe que não vai ganhar. Mas, nas entrelinhas, eles estão preocupados não com a cereja do bolo, eles estão preocupados com o bolo inteiro e estão fazendo de tudo para eleger uma bancada forte para que, após a reeleição do nosso presidente, o nosso país fique ingovernável. Então, acorde, fica a dica. Nós vamos começar a debater sobre as pautas. Eu vou pedir para colocar a pauta 1, por favor. Trabalhava lá na época em que eles ainda tinham algum dinheiro. Não obstante, ele engravidou a empregada, teve um filho fora do casamento e entregou esse filho nas mãos do seu amigo Friedrich Engels para ele poder criar ou fazer o que quiser com ele. Karl Marx cortou relações com seus pais após estes cortarem a ajuda financeira que davam mensalmente ao filho para que ele pudesse sustentar a família. Quando o pai de Karl Marx morreu, ele sequer compareceu ao enterro porque ele considerou absurdo demais o pai parar de financiar o alimento aos seus filhos enquanto ele escrevia. Karl Marx escreveu e divagou a vida inteira sobre o proletariado, sem nunca ter pisado um chão de fábrica. Esse é Karl Marx, o pai do socialismo, o cara que fez a esquerda acreditar até hoje que ele sabia como salvar o mundo, sendo que ele sequer conseguiu salvar as próprias finanças e a própria família. São verdades que nós vamos debater aqui que o seu professor não quer falar em sala de aula. Mas sabe por que ele não quer falar em sala de aula? Porque ele necessita que você seja um idiota para poder acreditar nas falácias dos hipócritas esquerdistas. Qual de vocês quer começar a falar sobre Karl Marx? Vai lá. Pode começar, Eduarda. As mulheres primeiro, né? Com certeza. Primeiras damas. A gente acaba se espantando quando a gente vê a realidade por trás do Karl Marx, porque principalmente quando a gente está frequentando escola ou qualquer outro curso, a imagem que é passada sobre ele é uma coisa totalmente diferente. Mas se a gente for parar para analisar bem, é exatamente por ele ser dessa forma que ele é o maior ícone da esquerda. O que seria o Karl Marx se não o clássico retrato de um esquerdista?
é o famoso socialista de iPhone, embora a gente não tivesse iPhone na época. Mas é como a professora do vídeo falou, é um socialista que lutava por uma revolução, por uma ditadura do proletariado que nunca pisou no chão de fábrica. Uma recomendação de livro muito boa, que tem muitos excertos de cartas que Marx trocava com Frederick e, enfim, trechos de livros que não foram publicados aqui no Brasil e etc. É o livro Marx e Satã, do reverendo Richard Wurmbrand. É um livro, se eu não me engano é Richard Wurmbrand o nome. É um livro sensacional que detalha todos os podres da vida desse crápula que é a base do pensamento socialista. Ele é o que todo esquerdista, no fundo, é. Um fracassado, frustrado, que não sabe resolver os problemas. Na maioria das vezes, ele mesmo cria os problemas só para tentar propor uma solução, então... Exatamente. Laila? Olha, o negativo é uma nação fundamental do pensamento de Karl Marx, né? Porque ele viveu às custas dos amigos dele, né? Da esposa. Exatamente. Ele batia nela também, né? E ele era um ingrato com os pais, né? Ele não tinha o amor ao proletariado e qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter. Ele não foi um grande pensador. Na real, o único gênio que eu acho que ele tinha era o gênio do insulto. E eu vou recomendar um livro também, que é o Marxismo Desmascarado, de von Mises. Muito bom. Ó, só para você saber... Oxe, volta aqui. Pode voltar aqui. Para você saber um pouco, ele, quando foi escrever o Capital, ele demorou 16 anos para escrever, e nesses 16 anos ele foi sustentado pela sua esposa. E ó, é como a Eduarda falou, o verdadeiro, como se fosse hoje, né, socialista de iPhone, porque quando ele escolheu para casar, ele escolheu para casar a filha de um aristocrata. Ele não casou com uma proletariada, ele foi escolher para quê? Para poder sugar aquela família. Foi sustentado por ela, foi sustentado pelo amigo Engels, tanto é que o filho que ele teve, a filha, né, que ele teve com a empregada, que ele traiu a esposa dele com a empregada, ele deu para Engels cuidar. Então são essas coisas que você não vai escutar na sua sala de aula. E aí, Fabinho? Eu vejo Karl Marx assim como o maior escritor de conto de fadas de todos os tempos. Exatamente. Já que era um dos grandes escritores de ficção científica, né? Exato. Porque tudo que ele escreveu, nada funciona. Nada. E fico pensando assim, que quantos idiotas que seguem esse pensamento. Devem ser idiotas. Né? Acho que não tem outro pensamento. E outros que vivem desses idiotas úteis, que utilizam-se desses idiotas úteis. Pessoas que ficaram 4 anos numa universidade, professores, que dão aulas para os nossos filhos, para o nosso futuro, e estão aí sendo... Enganados não. Hoje não tem como dizer que você está enganado. A pessoa quer ser porque enganada, hoje né? No celular você tem a informação na mão. E demais, um homem que batia na sua esposa, defendido pelas feministas. E aí, como é que ficam as comunistas feministas? De subaco cabeludo. Inclusive era um racista também. Ele era extremamente preconceituoso com o marido de uma das filhas. Pode. No livro que ele escreveu, O Capital, no final do livro ele desmentia toda a teoria que ele disse. Exatamente, ele é o verdadeiro hipócrita. Mas esse aí foi esquecido. Mas eu vejo... Depois que ele escreveu o Manifesto Comunista? Mas a gente vê um hipócrita hoje igualzinho a ele. O ladrão de 9 dedos. Tem até a barba, né? Tem até a barba, mas será que... Tá seguindo a linha mesmo, tá né? seguindo a linha. De repente é igualzinho, né? Não gosta de tomar banho, porque pesquisando o Karl Marx ficava até semanas sem tomar banho. Imagina, aquela barba fedorenta. Meu Deus do céu. Eu tenho um filme pra indicar também. Pode indicar. Que é O Jovem Karl Marx. É muito bom, tem no o Brasil Paralelo. É um canal que é bom de assistir. É um canal excelente. Educação pra da se Pátria. assistir, Pra você sair do Pelo amor de Deus, não fica caixinha, assistindo aquele lixo de... Pra sair da caixinha. De Globo. Por favor, vamos assina lá o Brasil Paralelo. Eu recomendo que você entre no YouTube, coloque lá o Brasil Paralelo. Vou falar um negócio pra vocês.
começo, não precisa nem pagar. Assiste lá o que está disponível. Você vai se sentir tão bem informado que você vai fazer questão de assinar essa plataforma, certo? Vamos para a nossa próxima, essa daí é show, nossa próxima pauta, por favor. Ai. Pode soltar. Os assassinatos aconteceram numa guerra que ele considerava justa e pediu desculpa aos familiares das vítimas. Cesare Battisti fez a declaração de culpa no último fim de semana durante um interrogatório na penitenciária, onde está preso desde janeiro deste ano, quando fugiu do Brasil para a Bolívia e acabou sendo extraditado para a Itália. Battisti explicou que mentiu sobre ser inocente para conseguir apoio de governos de esquerda na França, no México e no Brasil, onde chegou a ganhar asilo como refugiado político durante o governo Lula e dizia ser vítima de perseguição. O presidente Jair Bolsonaro comentou a confissão, chamou Battisti de herói da esquerda e afirmou que o terrorista vivia numa colônia de férias no Brasil. Exatamente isso. E o Barroso, pena que não apareceu a sustentação oral do Barroso lá no STF, onde ele garantiu para todos verem, você pode pesquisar lá, coloca no Google, no YouTube, sustentação oral do Barroso Battisti, que vai aparecer ele garantindo que Battisti era inocente. E aí, Fábio? O que dizer de um defensor de um terrorista? O que dizer de um defensor de um ex-presidiário do Luiz Inácio Lula da Silva? É um militante. Um militante político que tinha que estar lá para preservar a Constituição. E que eu acho que a última coisa que ele faz é a preservação da Constituição, a defesa da Constituição. Então, eu não sei o primeiro que ele está fazendo no mundo. Por isso que ele é com essas palestras, né? É para isso, eu pergunto, pode? É para isso que ele está perdendo? Bem, perdendo não, ele nunca teve, assim, vejo no público em geral, ele ser respeitado. Ele perdeu o respeito, né? Perdeu. Ele pela ideologia dele. Exatamente, estão transformando a nossa honrosa instituição Supremo Tribunal Federal num partido esquerdista, um partido político esquerdista, porque a instituição Supremo Tribunal Federal, eu aprendi nas aulas de Direito Constitucional, é uma instituição idônea, é uma instituição que defende que está lá para defender a nossa Constituição. E os membros do Supremo nada mais são do que guardiões da nossa Constituição. Eduarda? A gente acaba pisando em ovos, né, quando a gente vai falar de do Supremo Tribunal Federal, porque infelizmente eles acham que eles são deuses intocáveis. Exato. E que ninguém pode estressar eles. Tem certeza. A questão até o governo Bolsonaro, eu diria que uns 90% da população não fazia a mínima ideia de quem eram os ministros do STF, não fazia a mínima ideia nem de para que o STF existia. Isso foi uma mudança que o governo Bolsonaro trouxe, afinal, a instabilidade que foi gerada por causa de todas as birras desses ministros recentemente, é óbvio que a gente ia ficar sabendo. Aí, aquilo que o Fábio falou, ele não tem respeito fora do Brasil. A questão eles não eram conhecidos. Não. E agora que eles são conhecidos por motivos terríveis, né? Mas advogar para bandido, até aí a gente tem o outro lá que era advogado do PCC. Então qual que é a surpresa? Né? Esquerdista não luta para diminuir criminalidade. Esquerdista luta para a impunidade do criminoso, apenas. Exatamente, isso aí.
E aí, Laila? Olha, eu acredito que o Barroso ele não passa de um progressista, né? Porque ele vai onde convém ele, né? E, além disso, ele defendeu a quadrilha do PT, né? Sim. E também se alinhou com o processo de impeachment da Dilma, né? Acredito eu que seu principal objetivo sempre foi proteger a alta burguesia, né? Porque sempre envolvido muita propina, a gente não precisa nem comentar sobre isso, né? E outra coisa, uma coisa que eu vejo é que os italianos eles ficaram assim inconformados qual era o real motivo dos brasileiros defenderem tanto um terrorista, né? No caso o Barroso defendeu. Exatamente, um absurdo. E ele que garantiu tanto que o Battisti era inocente, quando o Battisti foi preso, o que aconteceu? Ele confessou. Em 2019, ele decidiu confessar o crime. Isso. Né, e o E Barroso vocês não passou de um sabiam cínico. que eu estava vendo uma entrevista do presidente, o presidente foi questionado sobre isso, né? Aí ele falou assim, sobre o Moro, na verdade, né? O Morno, o traidor, Judas. Eu não consigo falar do Morno sem citar. Uma coisa liga a outra, né? E ele alertou para algo que eu até então não tinha pensado. O que ele falou? Que quando ele foi preso lá na Bolívia, ia ser extraditado lá para a Itália, o que o Moro falou para o presidente? Presidente, vamos fazer o seguinte, que ele vai ser vamos apoiar a extradição dele para a Itália, mas que ele passe primeiro aqui pelo Brasil, que ele faça uma escala no Brasil e depois vá para a Itália. Aí o presidente, tudo bem, que é aquele jeito do presidente, eu fui iluminado, né? Aí ele fala assim mesmo na entrevista, eu fui iluminado, umas coisas que acontecem assim que só tem explicação que é Deus. Por quê? Quem era o presidente do Supremo na época? Quem? O próprio advogado dele. O que ele ia fazer? Porque quando o ladrão de 9 dedos, o Molusco, que quer pegar os tentáculos dele e acabar com você, quando o ladrão era presidente, o ladrão deu o título de cidadão brasileiro para ele, para o Battisti. E se o Battisti pisasse aqui, o que ia acontecer? Ia dar asilo para ele. Não, asilo não, porque ele seria brasileiro e não ia poder extraditar. Ia dar guarida para o ladrão, para o assassino. Então o presidente pensou rápido e... falou o presidente da Bolívia, pode mandar direto lá para a Itália, porque pode alguma coisa acontecer de estranho. Aí, com o passar do tempo, a gente vê que realmente, né? Se ele pisasse aqui, não sei qual é que era se realmente o Moro estava do nosso lado, não estava junto com o Barroso, com o Cabeça, com aquela turminha. Não temos dúvida, né, de que lado o Moro estava. Vocês têm alguma dúvida? O sistema é uma coisa horrorosa, né? Vocês assistiram o Mecanismo? Eu não assisti. Eu também não. Nunca assistiram o Mecanismo? O Mecanismo é uma série da Netflix, tanto é que não tem mais, só teve 3 temporadas e depois proibiram, porque estava mostrando o sistema. E na última temporada apareceu muito que eles trocam os nomes, né? Mas era o Moro. E tem uma cena, na época o Moro era o cara, era o nosso cara, o cara da direita era o Moro, era o nosso herói. E tem uma cena que o Moro olha que assim para umas revistas lá no gabinete dele e ele vê só foto dele. E ele olha assim, ele fica todo envaidecido. E ele começa a partir daí, né, a atuar não só como juiz, mas como estrela. Porque a vaidade dele no filme começou a aparecer. E com o passar do tempo a gente vê que os caras do Mecanismo... A vida imita a arte, né? Exatamente, a vida imita a arte. Por isso que nós temos que ficar atentos. E esse programa é para isso mesmo, para tirar a venda dos seus olhos. Por isso que nós vamos debater, dar a nossa opinião sem censura, enquanto ainda temos essa liberdade, hein? Porque
Já tá vindo. Se perdemos, ou é Jair ou já era. Senão... Como o Paulinho falou essa semana, né? É Jair ou já era. O Paulo é sensacional. Verdade. Vamos para a pauta 3, por favor. Ai, ai, ai. De exclamação e bate com o ponto de exclamação na cabeça do outro. Quer dizer, confusão entre a palavra e a coisa. Quer dizer, que é um sintoma já de debilidade. Também aconteceu que, pela primeira vez num debate eleitoral, se levantou a questão do Foro de São Paulo e da famosa URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, imediatamente, tem que dizer, assim como durante 16 anos negaram a existência do próprio Foro de São Paulo, também tem de negar a existência da URSAL. Tá certo? Ora, para isso, se valendo de uma senhora, que tem aquelas anticomunismo de chá de senhoras, que é a Maria Lúcia Vitor Barbosa, que eu nunca levei muita cena, pessoa fraquíssima, e que ela disse que ela que inventou a denominação URSAL em 2011, a título de ironia ou de brincadeira. Mas se a senhora inventou a denominação, é porque havia algo para ser denominado. Portanto, se ela inventar a denominação, mostra que havia uma organização que a senhora estava nomeando. Mas a Folha de São Paulo, assim, ao desmentir a autenticidade do nome, acredita estar desmentindo a existência da própria coisa. Então isso aí é, como dizer, é a lógica do gato Félix. O gato Félix é o sujeito que, se alguém está sendo perseguido, ele pega um ponto de exclamação e bate com o ponto de exclamação na cabeça do outro. Quer dizer, confusão entre a palavra e a coisa. Quer dizer, que é um sintoma já de debilidade mental. Tá certo? E eles estão usando isso aí, então pode dizer que a URSAL não existe. Ora, de onde surgiu a UNASUL? URSAL é evidentemente um nome genérico, não é a denominação oficial. Aliás, você já viu algum plano comunista ter denominação oficial, meu Deus do céu? Que palhaçada é essa? Tudo ali muda de nome, a KGB mudou de nome 20 vezes. Isso é característico do movimento comunista. Inclusive, quando tem que dar um nome de alguma coisa, tem que registrar uma coisa qualquer, eles geralmente registram uma fachada, como o Papo Foro de São Paulo, que é um nome inócuo, e não diz o que é. O pessoal, inclusive, confunde o foro com o fórum, o órgão da justiça. Tá certo? Então, os nomes dessas organizações comunistas são sempre camuflagens. Tá certo? Agora, os planos de integração continental comunista são a coisa mais amplamente documentada da história brasileira. Está lá em todas as atas do Foro de São Paulo e está na própria formação da UNASUL. Esse é um dos objetivos declarados do Foro de São Paulo. Como é que vai dizer que a coisa não existe? Só porque foi a dona coisa que disse que deu o nome. Em primeiro lugar, ela diz, ela não prova que foi ela que deu o nome. Provavelmente ela leu isso em algum lugar e acredita que foi ela que pôs. E segundo, se o nome não é esse, o nome é outro, pouco importa. O importante é que a entidade, o plano, existe e está em execução. Ora, meu Deus do céu. E aí alguns candidatos são servos dessa coisa, como esse seu Ciro Gomes, que é empregadinho do Partido Comunista da China, o qual está, vamos dizer, abrindo as portas do Brasil para a China comprar tudo a preço de banana. Né? Então, você vê que o que está havendo aí, gente, é uma guerra total. Nós não podemos fazer esses órgãos de mídia, esses grandes provedores, estão todos contra o povo brasileiro, contra o cristianismo, contra a candidatura a Bolsonaro, contra tudo que o povo brasileiro espera e acredita e respeita. Eles não têm mais nenhum escrúpulo, nada. A coisa assim é a guerra aberta, é a censura total e cínica, gente. Não é mais para levar a sério essa gente. Eu vivo dizendo há anos que se nós não tivermos o nosso próprio provedor e nossa própria rede social, nós estamos lascados. Eu digo isso, mas é a mesma coisa que falar com a porta, tá certo? Porque muita gente está gastando dinheiro em candidaturas, e eu digo, candidaturas a deputado, a senador, a qualquer prefeito, e até mesmo a presidente, tem menos importância do que a luta contra esta mídia mentirosa, tá certo? A serviço de movimentos criminosos. Então, você vê aqui, se você pega lá a sala de reuniões do Facebook, né, tá lá assim, Sala Marielle, né? Marielle virou santa. Agora, a policial que foi morta em condições, vamos dizer, macabras, essa não merece respeito, mas Marielle virou santa. A outra lá, respeita as minas. Né? É assim, você vê que é toda a mentalidade dessa gente, é comum no globalista. Quer dizer, é a mentalidade diversitária, é querer impor essa coisa de movimento abortista, movimento gaysista, essa coisa toda. Quer dizer, não é uma discussão, não há discussão entre tudo isso é imposto da maneira mais
assim, descarada e cínica possível. Né? Nós já estamos entrando numa fase de uma outra, a supralegalidade. A legalidade não existe mais, existe só a vontade dessa gente, a vontade desse seu Otávio Frias, desses irmãos da família Marinho, do Zuckerberg. Essa gente está mandando, eles fazem o que acontece, gente. A democracia acabou, a liberdade acabou, nós estamos em plena ditadura. Essa que é a verdade. Até mais tarde, obrigado. Essa é a realidade. Nós temos que lutar contra este plano esquerdista, que é a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Vocês podem perceber que o plano deles, lá do Foro de São Paulo, está prestes a ser concretizado. Só que eles não contavam com esse levante conservador, esse levante da direita, do povo de bem. Por isso nós estamos aqui, para levar essa informação para vocês, porque eu repito, essa informação você não tem nas emissoras abertas, porque não convém a eles, porque eles lucram muito ou lucravam muito na época do ladrão. Então, você tem que acordar. E aí, lá, URSAL. O grande plano socialista, né? O grande plano que socialista. Ocupou um nebuloso espaço ali entre aquela coisa de teoria da conspiração, a lenda urbana, música pop. Bom, eu acredito que assim, o comunismo não vai ter vez, entendeu? Porque a URSAL ela não passa de uma grande piada, né? Eles se definem como anti-imperialistas, mas na real é só mais uma fachada de tomada de poder da esquerda. Sim. Né? Eu não sei se você viu, mas o Cabo Daciolo teve uma vez que ele foi comentar com o Ciro Gomes o que era a URSAL, né? Sim. O que era a URSAL, porque ele participava do Foro de São Paulo e no final das contas ele nem soube responder. Ele falou que ele não participava desse grupo, né, que foi criado. E eu também não sei se vocês viram, mas na imprensa brasileira, o termo URSAL apareceu também numa das universidades federais de Londrina, por uma professora. E nesse artigo, eles criticavam a negativa das governantes latino-americanas, né, em participar da área livre de comércio das Américas, sob o argumento que significaria o fim da integração latino-americana, como dito por Lula. Sim, o ladrão. O ladrão, olha, quando eu ouço o nome do ladrão, me dá um... Meus amigos já até falaram no grupo, né, dos amigos da igreja, estavam todos um dando bom dia pro outro. Vou soltar essa aqui, que essa aqui foi sensacional. Eu falei assim, bom dia a todos, menos para quem vai votar no Lula. E aí, minha amiga, URSAL. É muito engraçado como a oposição sempre tenta transformar esses grupos em teoria da conspiração. Isso foi feito com a URSAL, isso é feito com a URSAL, isso é feito com o Foro de São Paulo. Inclusive, o Foro de São Paulo, um dos principais responsáveis por espalhar a existência do foro para o conhecimento público foi o professor Olavo, que acabou de passar o vídeo. Sim. Ele sempre teve um papel essencial para espalhar isso tudo. Mas até hoje, a esquerda, para você ver como é muito engraçado, a direita fala que o Brasil é o último país que sobrou na América Latina, um dos, né? O último país grande que sobrou aqui na América Latina, que ainda não é governado por governos de esquerda. Quando a gente fala isso, muito esquerdista fala que a gente é doido, que isso é teoria da conspiração, quando a gente fala que nós somos o último país que não é socialista, né, que nós somos a última barreira contra o socialismo. O esquerdista fala que não, vocês são tudo doidos, isso é teoria da conspiração, isso aí é para deixar as pessoas em pânico. Mas se você entrar no Instagram do PT, eu não me lembro agora se é do PT ou se é da Glaze, talvez sejam os dois, você vai ver que eles pegaram uma imagem parecida com aquela que a gente usou aqui para anunciar a pauta, que é justamente o Brasil ali, meio sozinho no mapa, e todos os países que estão com governo de esquerda pintados de vermelho. E o perfil do PT comemorando que esses países estão pintados de vermelho, porque o uso das cores nunca é à toa. Exato. Só no meu caso, tá, gente? No meu caso é à toa. E eles fazem questão de... O próprio partido, o PT, que é um partido socialista, não adianta negar,
Você está negando a realidade se você disser que não é. É um blefe dizer que não é. Eles estão lá e eles estão comemorando o fato de os países... Essa imagem, exatamente essa. Só não tinha o símbolo do comunismo no país, na versão que o PT postou. Mas era vermelho e o resto estava em outra cor. E eles estavam dizendo que o Brasil seria o próximo, que graças a Deus essa mudança estava ocorrendo na América Latina. Então, para você ver como eles agem... quando você está conversando com esquerdistas por aí, eles dizem que a gente é teórico da conspiração maluco, que está achando que querem implantar o socialismo no mundo. Mas quando você pega para olhar os próprios partidos, eles assumem claramente para todo mundo que é isso que eles querem sim, e é isso que eles estão tentando fazer. Mas eles não vão conseguir. Não vão conseguir, porque nós estamos aí, né, Fabio? Fala, é Ursal, Fábio. Somos a última barreira da América Latina. Somos o escudo da América Latina. Se Deus enviou um homem hoje, foi Jair Messias Bolsonaro. Um homem iluminado, que veio preparado, porque eu acho que tem que ter preparo para aguentar tantas mentiras em seu nome, ser tão agredido pela imprensa nacional, pela imprensa que apoia os globalistas mundiais. É um homem que vem sendo atacado tanto pelos globalistas como os comunistas. Os dois lados da moeda se juntaram para atacar o principal país, o celeiro do mundo, onde os maiores aquíferos estão aqui, onde a grande riqueza mineral está aqui, mas tem um homem que veio para defender nossa riqueza, porque estava indo embora pelas ONGs. O país que tem mais ONGs hoje, internacional, dentro do seu país, se chama Brasil. Exato. Nós temos que fiscalizar isso. Nós temos que acabar com isso. A Ursal, olha lá, o mapa lá atrás. Você imagina os países todos deteriorados, falidos. Olha aí, brasileiro. Nós estamos preparados para sustentar esses vagabundos todos aí. Porque é nós que vamos sustentar. É você, trabalhador, que acorda 4 horas da manhã e paga seus impostos, que vai sustentar esses vagabundos todos. E mais os nossos. Além de ter que sustentar os vagabundos esquerdistas daqui... E da América Latina inteira. Fora os da África, né? Porque... É para isso. Exatamente. Uma moeda única. Isso aqui vai virar... Nós vamos virar escravos dessa união das repúblicas socialistas. Vocês têm que entender o que estão votando. A fala agressiva do presidente, talvez é porque ele saiba muita coisa, ele é agressivo com você. Ele não aguenta mais o país. Porque uma parte do país, sim, tem interesses. Esses vão explorar você até o final. E você, idiota útil, é que tem que acordar. Porque a história da Bíblia está acontecendo nesse país agora. Em que um homem, o Judas, Moro, traiu Barrabás, ladrão Lula, e o Messias. E o Jair Messias. Estamos aí, não vamos errar novamente depois de 2000 anos. Só tem um caminho, e único. Não tem terceira via, só tem um caminho. Jair Messias Bolsonaro. Sabe que tu falou sobre terceira via, alguns jornalistas, eu tenho assistido alguns comentaristas, eles falam que o Lula, o plano de ter libertado o Lula, era esse, fazer o quê? Porque sabe que o Lula não vai ganhar, era de tirá-lo da cadeia para ele tentar enfraquecer o presidente para surgir a terceira via. Só que a terceira via não emplacou. Porque não tem terceira via, só tem uma via. É como a gente tem falado. Ou é Jair ou já era. Porque se você, brasileiro, não acordar e eleger, eleger o ladrão de 9 dedos, por favor, olha, vocês ainda têm para onde ir. Vocês são tudo branquinhos, vocês podem ir. Eu vou para onde? Para a África? A África morre dos... Vou fugir para onde? Para a África? Nós não temos alternativa.
Ah, eu não gosto do jeito que o presidente fala. Vai namorar com ele, cara? Pelo amor de Deus, não vai namorar. Exatamente, não vai Tá namorar. elegendo ele pra ser seu marido? Não, Tá. uma vez chegaram pra mim, que eu sou cristão, né? Ah, Carlão, eu sou evangélico, né? Aí chegaram pra mim e falaram assim, Carlão, como é que você pode defender o presidente Jair se ele fala palavrão? Eu falei assim, ué, eu o elegi pra ser meu presidente, Ai, não pra ser meu preguiça. pastor. Uma analogia. Um homem que fala palavrão e um homem que rouba a nação. Caramba! É inacreditável. E na igreja, se tiver um cristão que vai votar no Lula, tem que ser expulso da igreja. Eu concordo. Cristão comunista. Não existe. Não existe cristão comunista. Você não é cristão. Não, de verdade não é. Você pensa que é. Você não entendeu nem o que é comunismo e nem o que é cristianismo. Não Exatamente. É. Exatamente. Você é um perdido. Você é um perdido na vida. Eu vou pedir para colocar o comercial, por favor. Vai falando. É assim que acontece. Como nós estamos comentando, né? O ladrão, o intuito dele é voltar à cena do crime, como o comparsa dele, né? Porque ele não tem um vice. Ele não tem um vice. Ladrão não tem vice, ladrão tem comparsa. Não é partido, é quadrilha, é facção. É facção, né? Aí sim, o comparsa dele. Nós não vamos ajudar. Qual fake E admirado por muitos esquerdistas. Né? Oi? E admirado por muitos esquerdistas. É, exatamente. Coloca aí os nossos Trabalhadores. apoiadores, por favor. Se liga, vim te contar uma novidade. Sabe quem acabou de chegar na sua cidade? Foi o aplicativo Vim Te Buscar. Esquece tudo que você sabia sobre aplicativo de mobilidade urbana e foca no Vim Te Buscar. Conte com motoristas capacitados e com atestado de antecedentes criminais. Chega de cancelar corrida, viu? Se preferir, pode escolher motorista mulher, pode agendar suas corridas, temos tarifas econômicas, mulher, premium e outras. Você manda! Aceitamos cartões e Pix, tá ok? O motorista aqui trabalha feliz e sem exploração. Se adiante e baixe já o Vim Te Buscar. E vai de boa, vai de 20. Vai ser muito importante você estar lá. E vamos conversar sobre liberdade. Olá, meu nome é Paulo Rangel, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor de processo penal da UERJ. Quero convidar você para o dia 16 de julho estar conosco neste evento maravilhoso em São Paulo, cujo tema é Minha Cor é o Brasil. Eu aguardo você lá. Um abraço. E aí, turminha, tranquilidade, tudo bem? Aqui é o Fernando Lisboa, fico olhando. Eu estarei no Minha Cor é o Brasil no dia 16/7/2022, palestrando. Vai ser muito importante você estar lá. E vamos conversar sobre liberdade. Até onde nós somos livres? Vamos conversar sobre isso. Espero todos vocês no Minha Cor é o Brasil no dia 16/7/2022. Beijão, até lá, hein? Fui. Olá pessoal, tudo bom? Vereadora Sonaira Fernandes, e este vídeo é para te convidar para o evento Minha Cor é o Brasil no dia 16 de julho no Apogeu Nobre Alphaville. Marque na sua agenda, nós temos um encontro marcado. Um forte abraço e fique com Deus. Aqui é Sérgio Camargo. Eu serei um dos participantes do evento A Minha Cor é o Brasil no dia 16 de julho em São Paulo. A gente se vê lá. Um abraço. Tá me dando. Eu falei com o Guilherme. Olá, voltamos. Olha, tanto o Vim Te Buscar, que é o novo aplicativo, aí você pode baixar, que chegou aqui em Santos, né? Nós estamos falando de Santos, como em todo o estado de São Paulo. É um aplicativo novo, totalmente brasileiro, nacional, né? Eu fiquei encantado quando conheci a história disso aí. O presidente do Vim Te Buscar foi no meu gabinete. Fiquei encantado sabendo que o Uber é americano, que o 99 é uma plataforma chinesa e que o Vim Te Buscar é nacional. Temos que valorizar o
essa plataforma nacional. Exatamente. E o evento Minha Cor é o Brasil são, como vocês viram, não são negros vitimistas, não são negros que usam a sua cor como muleta. Esse é meu irmão, o Hélio, meu irmão Hélio, são negros que realmente conquistaram os seus espaços. E dia 16/7, vocês podem ver, vai ter esse evento lá. Você está convidado a participar. Vamos para a pauta, a próxima pauta, é a 4, né? Só um segundinho, o que meu amigo da produção aí, chuchu com lula. Caramba, é um prato de uma refeição, né? Indigesta. Indigesta, hein? Ela também, um dos pontos é a questão do teto de gastos, bastante polêmica, que o Partido dos Trabalhadores afirma que vai revogar caso seja eleito, e a revisão do regime fiscal vigente no país. No documento, os petistas também criticaram as privatizações de estatais, como a Eletrobras, Petrobras, Correio e bancos públicos. Nós temos também mais alguns pontos a discutir, é a segunda parte do programa. Está aí na tela também, a reforma trabalhista está presente no programa. O PT dizia, lembra que acabaria com a lei aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer, mas no plano lançado pelo partido diz que quer debater e negociar uma nova lei trabalhista com destaque para trabalhadores autônomos, de aplicativo doméstico, entre outros. A reestruturação sindical também foi citada no programa. O PT quer voltar a fortalecer os movimentos sindicais, dando mais autonomia aos grupos e às negociações coletivas. O Partido dos Trabalhadores afirma ainda que vai promover mudanças no sistema previdenciário. Alfredo Scaff, um plano de governo praticamente totalmente diferente do que a gente vê que vem sendo proposto pelo governo atual. Isso vai deixando mais clara a polarização realmente? E aí, gente? O ladrão quer voltar à cena do crime junto com o Chuchu, né, seu comparsa. E eles estão com esse plano de governo aí que, como dizem, o pior plano de governo que a República do Brasil já viu. Eles querem regularizar as mídias, quer dizer, nos calar. Eles querem voltar a fortalecer os sindicatos, porque vocês podem ver que as manifestações esquerdistas, depois eu vou contar uma história aí que essa daí eu sempre conto, para deixar bem claro. Para voltar a fortalecer as manifestações, porque vocês veem que as manifestações hoje da esquerda, elas não dão certo. Por quê? Porque não tem mais dinheiro público, né? Não tem mais o dinheiro dos sindicatos. E aí, o Eduardo, o que você me diz sobre o plano de governo, o plano infalível para derrubar o Brasil? É no mínimo catastrófico, né? Exato. A gente teve muitos progressos no país nesses últimos 4 anos, principalmente em relação a privatizações, em relação à diminuição de violência, diminuição de desemprego, e eu tenho certeza absoluta, acredito que todos nós tenhamos essa certeza, de que a partir do momento em que o Lula entrar, se ele entrar, e ele não vai entrar. Mas é assim, a princípio, ele vai fazer exatamente como ele fez logo no primeiro ano que ele assumiu. Ele não é burro. Ele vai pegar o primeiro mandato, ele vai aproveitar a estabilidade deixada pelo governo anterior. Exatamente. E ele vai se aproveitar disso para fazer parecer que, olha só, o Lula voltou e a gente tá bem. Vamos eleger ele de novo. E a partir do final do primeiro mandato, começo do segundo, a coisa começa a desandar. Vocês podem ter certeza que uma das primeiras medidas que o governo vai ter é voltar a financiar invasores de terra, MTST, MST, até porque se você for comparar o número de invasões de terra cometidas na época do governo Lula e na época do governo Dilma com as invasões de terra cometidas atualmente, hoje em dia é um número ínfimo, quase zerou, diminuiu muito mesmo em comparação com antigamente. O Lula já deixou bem claro que o plano dele é revogar as privatizações que a gente conseguiu até hoje. A gente nem tem como saber se o Auxílio Brasil vai ser mantido.
sabe? Porque eu não duvidaria que ele quisesse simplesmente tirar o Auxílio Brasil. Já é bem óbvio que eles vão querer voltar com todos os impostos que o governo federal se esforçou para zerar, inclusive os próprios impostos federais. Exato. Que o governo Bolsonaro zerou. A primeira coisa que ele vai fazer é voltar com esses impostos. E a coisa mais grave de todas, que isso ele já não faz questão de esconder de ninguém, isso não é dito em eventos fechados, isso não é dito entre quatro paredes, isso é escancarado aos quatro ventos para todo mundo ouvir. Ele vai monitorar, ele vai controlar as mídias, e isso é extremamente perigoso, isso é muito, muito, muito grave. Acho que esse é o pior dos pontos, porque quando você não tem uma mídia livre, eles podem fazer o que eles quiserem, ninguém nunca fica sabendo. A mídia tem sim capacidade de influenciar em decisões da lei. A gente viu isso acontecer no caso da menininha de 11 anos que teve esses dias atrás. Sim. A forma como uma notícia repercute na mídia influencia sim na forma como aquilo vai ser tratado no âmbito legal. Então quem governa a mídia, governa quase tudo. É muito preocupante. Fábio, plano de governo. Eu acho assim, parece aqueles planos de assalto a banco, né? Exatamente. A quadrilha, vão montar um plano de assaltar, só que agora em vez de um banco, vai assaltar a nação, todos os bancos do país, apoiados pela essa mídia, infelizmente, marrom, uma mídia que ela extorquia os governantes, né? O que ela ganha com um governo corrupto é deixar de passar a verdade, a informação. E é nisso que ela ganha dinheiro. Então, é extorsão pura. Uhum. Então, isso mudou. Como vai extorquir alguém que não deve nada. Exato. Então, que é o Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro avançou, acabando com 600 impostos no país. 600 impostos. Poxa, olha, uma pessoa de bom senso, sente na sua mesa, que um homem que acabou com a farra da obrigação do pagamento aos sindicatos, imposto sindical, que era utilizado como massa de manobra para fins esquerdistas. Poxa, um homem que venceu várias barreiras. Eu queria pensa, só uma análise. Se você não tivesse o Jair Messias Bolsonaro nesse país, que lutou contra tudo e contra todos, o que teria acontecido, de fato, com a coronavírus? Ou se fosse o nosso presidente, fosse o Haddad, e nós estaríamos enclausurados, presos numa casa 90, 100 Tava até agora. Dias. E facilmente teria sido o país que mais morreu gente. Exatamente. Com certeza. Olha, eles estavam tão preocupados com a Covid, que no ano que a Covid entrou no nosso país, foi o ano do maior carnaval de rua do país. Sim. Promovido pelos esses governantes hoje, que estão falando que são vítimas. Cadê o dinheiro dos hospitais de campanha? Muitos nem foram utilizados. Aquela CPI nada foi a mesma coisa. O dinheiro foi. Cadê os hospitais de campanha? Exatamente. Para esse plano maligno voltar aqui. Então você tem que prestar atenção. Você, do governo do estado de São Paulo, vamos falar do governo do estado de São Paulo. Um homem que acabou com 600 impostos. Sabe o que aconteceu aqui no estado de São Paulo? Foi criado 1.300 impostos. Meu Deus do céu. Sabe? Para que hoje o governo tenha superávit. Mas o superávit é a questão de um enforcamento na economia do país, do nosso estado. A gente vê até que muitos agora falam, mas a economia, a inflação, o presidente foi o primeiro a falar. Aí a mídia falava assim, vidas é o que importa, a economia a gente vê depois. Olha, depois chegou. Eu quero depois chegou, a vida que importa. Olha, meu senhor, falo para todo mundo que esteja assistindo isso. Se minha vida for eu ficar enclausurado, embaixo de uma cama, acovardado, eu quero morrer. Tá? Eu não quero vida sem liberdade. Não existe. Existe. Então não tem vida depois. A vida não é mais importante que a liberdade. Porque não existe vida sem liberdade. Ok.
Sobre a regulamentação da mídia, eu acredito que seja um plano, assim, muito bizarro, né? Com o certeza. petista, ele tem declarado enfaticamente a intenção de, caso eleito, retomar o projeto de regulação idealizado em seu governo. Até porque nenhum outro pré-candidato ao Planalto é favorável a instrumentalizar a mídia, né? Nem Lula, nem PT detalharam como seria a regulamentação da mídia nesses moldes num eventual governo petista. Mas a gente já tem uma noção de como isso seria, né? Uhum. E desde que o Lula saiu da prisão no final de 2019, né, ele já citou ao menos 10 vezes o tema em falas com críticas à imprensa. Exatamente. Não, a censura vai entrar. Com certeza. Principalmente onde os jovens, vocês jovens, caminham com liberdade, vai acabar. É óbvio. Ele já nem é tanta liberdade assim. Já nem é tanta liberdade. O que a gente fala é fake news e o que a esquerda fala é verdade. É verdade. Entendeu? Mas só tem censura de um lado. Ele decide o que é o que não é fake news. Eles decidem. É o Ministério da Verdade. Ele alimenta a mídia, né? Fake news é o que deixa a gente bravo. Exatamente. A próxima pauta e a última é só uma foto e nós vamos comentar sobre ela. Pode colocar a fotinho deles. Olha só. Governo do Estado de São Paulo. Graças a Deus. Vamos lá. Haddad, Márcio França, Rodrigo Garcia ou Tarcísio Gomes de Freitas? Vamos lá, é a última pauta. Quem quer começar? Fala politicamente, né? Vamos lá. Vamos falar aqui, ó, bem claro. Pior Haddad, pior prefeito de São Paulo. Pior. O único que não conseguiu se reeleger. O novo picolé de chuchu, Rodrigo Garcia. O novo chuchu. O Márcio França, conhecido aqui da nossa região. E como? Né? Bem conhecido, quer dizer, então a gente não... Mais conhecido nas quebradas, né? Bem conhecido. Nas lojinhas. Esse não é candidato, né? Parece que não é o candidato. Não, ele já fechou um acordo com o ladrão, né? Fez o acordão, né? Nossa. Agora, o que ainda dá uma esperança, realmente, é saber que está ali no meio daquela corda toda ali, o maior ministro da infraestrutura de todos os tempos. Exato. Um homem que está preparadíssimo. Preparadíssimo. Acho que São Paulo merece esse cara. Merece. Não é possível o nosso estado fazer com que a locomotiva do país entre novamente nos trilhos. E é esse homem que está aí. É o Tarcísio. Tarcísio Gomes de Freitas. Esse é o homem da locomotiva que vai transformar, vai levar o vagão São Paulo, a locomotiva São Paulo vai levar esse país para frente também. Exatamente. Laila. Olha. Haddad, Márcio França, Chuchu. Gostei, o novo Chuchu. Novo Chuchu ou grande Tarcísio? Olha, eu acredito que o Márcio França, ele vem sofrendo a insistência do PT, né? Para que aceite disputar na chapa do Haddad, né? E esse arranjo é bem semelhante ao que vemos entre o Lula e o Alckmin, né? Exatamente. Na disputa presidencial. Isso serve para aproximar o PSDB do Lula, já no primeiro turno, né? Mas para isso acontecer, o França terá que abandonar a candidatura do governo do estado. Eu, particularmente, prefiro Tarcísio, porque ele não é uma pessoa contaminada pela ideologia de esquerda, né? E ele já demonstrou competência profissional na gestão pública, no uso de recursos, na realização de obras, entre outros. E aí, Duda? Primeiro que o PSDB e o PT não são inimigos, né? Nunca foram. E nunca serão. Eles sempre se empenharam em ficar revezando entre um e outro para dar pra gente uma falsa impressão de democracia.
Mas eu tenho plena certeza de que o nosso governador vai ser o Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de participar, junto com alguns outros influenciadores, de uma reunião com ele no CEPAC. E foi uma reunião incrível, foi extremamente esclarecedora. Ele é o que o nosso estado merece. Ele é uma pessoa que tem batalhado muito a vida inteira. Ele passou entre os primeiros colocados da universidade dele enquanto fazia uma quimioterapia. Isso não é para qualquer um, sabe? Ele é realmente uma pessoa extremamente iluminada e o único argumento que tem contra ele é que ele não é de São Paulo. Eu, sinceramente, eu nem comento sobre isso, porque para mim isso não é argumento. Não mesmo. Não é. Simplesmente não faz sentido. O cara não é de São Paulo, então ele automaticamente não serve. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque o cara foi ministro da infraestrutura, o cara cuidou de literalmente o país inteiro. Se ele quisesse se candidatar no Ceará, ele podia. Se ele quisesse se candidatar no Sul, ele podia. Em qualquer lugar. Ele é sensacional. E ele respeitou todas as regras que regem a justiça eleitoral, e tudo. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então, esse é um argumento. Não tem. É um argumento. É um argumento. Porque a realidade é essa. Entender que um homem que passou pelo governo Dilma, sim, passou pelo governo do Temer e passou pelo governo Bolsonaro. Ele mesmo fala que ele passou, ele teve nos bastidores dos governos e viu o que fez o governo Bolsonaro, o que deixou ele fazer, porque o presidente, ele escolhe bem as peças dele e dá carta branca para se fazer. Não é um balcão, não é um cabide de emprego os ministérios. Sim, são pautados em técnica, em que realmente pautados em fazer que o Brasil vá para frente. E é por isso que o presidente não hesita em pôr para fora o ministro que não estiver fazendo a coisa certa. Exatamente. Eduardo. Não tem conversa. Exatamente. Aí o presidente corta na própria carne. Porque eu falei no último discurso. Vocês entenderem aí do outro lado que nós não temos corrupto de estimação, irmão. Exatamente. Na dúvida a gente já corta logo. Na dúvida a gente afasta. Exatamente. Não condena, exatamente. A gente afasta. Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Exatamente. Infelizmente aqui no Brasil não está respeitando isso daí. A gente corta na própria perna. Exatamente. E o que é bom é rápido, gente. Estamos chegando ao final. Vamos fazendo as considerações finais. Vamos começar pelas pontas, depois ao meio. Lá ela... Oi? Passa a palavra. Ela passou a palavra. Olha, eu tô aqui na ponta direita, eu faço questão de estar sempre na ponta direita. Mas ela não está na esquerda, não, ela está na outra direita. Não é esquerda, é outra direita. É outra direita. E quem está assistindo é a direita. Exatamente. Eu tenho medo de aparecer na esquerda. Né? Vamos lá. Não tem como estar na esquerda, que eu sou um dos mais combativos, ou mais combativo na Câmara de Santos, contra as ideologias e as pautas esquerdistas. E o pior de tudo, não são os esquerdistas que é o nosso problema. É os isentões. Os que estão em cima do muro. Esses aí, quando eles dão um escorregão, eles só caem para a esquerda, meu Deus do céu. Exatamente. Só tem um lado para eles caem sentados no colo do Lula. Exatamente. Então, eu fico preocupado com eles. Então, olhem, quando você votar, eu vou deixar, quando vocês votarem, que é uma grande importância, quando votarem no Bolsonaro, não esqueçam, levem uma pessoa que vai auxiliar o presidente, não abandone ele, não votem nos seus amigos, não votem em quem te beneficia, não votem, se ele é seu amigo, o candidato a deputado, leve para ele como uma pizza, toma um chopp com ele, mas não vota nele, pelo amor de Deus, não abandona o presidente, depois tu reclama que ele tem que fazer um acordo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu vou votar em fulano de tal porque ele foi um bom prefeito. Eu quero que você se dane, irmão. Você não pode votar no presidente e abandoná-lo. Não pode cobrá-lo depois. Nem no governador. Votou num governador da sua opinião, ponha um representante legislativo que represente ele. Parem com isso. De deixar... Aí vocês querem deixar ficar no sofá reclamando que eles não conseguem resolver as coisas. Porque o outro poder joga contra o executivo.
Vai, agora você não pode escapar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a possibilidade de expressar uma opinião verdadeira, né? E queria dizer também que o futuro do Brasil depende da nossa escolha política. E no que depender de nós, né? Podemos fazer. Depende de vocês, hein? Vocês são todos jovens. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Eduarda. Bom, eu queria reforçar o que o Fábio falou, foi muito bom. E tem uma frase do professor Olavo de Carvalho que ele dizia que não adianta você eleger um presidente e não eleger uma base para esse presidente, é a mesma coisa que você querer começar a cozinhar um bolo com a cereja que vai em cima. Não dá certo. Não tem como. Não dá certo. Para ter uma cereja em cima, você precisa ter o bolo primeiro. Porque, vamos ser honestos, infelizmente o coitado do presidente é o que menos manda lá dentro. Sim. É o que menos manda. Tudo acontece com todo mundo antes de chegar nele. Ele é o último que fica sabendo das coisas, ele é o último a sancionar tudo. Então, assim, se não tem base pro presidente, o presidente não governa. E é exatamente por isso que o Bolsonaro não teve como fazer muita coisa que ele pretendia fazer. Sim. Por causa de, além de a base já não ser tão grande assim, teve um monte de traíra que virou as costas pro cara e abandonou a gente quando a gente mais precisava. Não podemos esquecer jamais. E eu acho que a gente ficou com o olhar treinado para isso agora. Eu acho que a gente não vai mais cair nessa. Acho que a gente não vai mais cair nessa tão fácil, se Deus quiser. E é isso. O que eu digo é que a gente precisa se empenhar agora em eleger uma frente bem ampla e bem forte para o presidente, para que ele possa fazer tudo o que ele precisa fazer. Porque se ele tiver meios para isso, ele vai fazer o melhor. Vamos dar meios, essa é a palavra. Vamos dar meios ao presidente para que ele venha fazer um segundo mandato sensacional. Porque o primeiro já foi muito, muito, muito bom. Foi excelente. Nós pegamos pandemia, nós pegamos uma guerra e ainda pegamos a... Crise hídrica. Crise hídrica, acidente, desmoronamento, enchente, e o Brasil não para de crescer, certo? Imagina mais 4 anos e tudo indo bem. Por quê? Vocês acham que a mídia está batendo no presidente desde o dia 3 de outubro de 2018. Por quê? Porque eles sabiam já que a torneira de dinheiro iria acabar. Você está vendo aí no nosso rodapé o nosso Pix, você que puder colaborar para a manutenção deste programa e de outros programas que nós temos também, tá aí, você pode fazer a sua doação. Certo. Porque a gente não usa verba pública. Aqui não tem Lei Rouanet. É a raiva da esquerda. Fala assim, como é que pode? Vocês pegam o dinheiro do bolso de vocês para fazer... Famoso eu vim de graça, mas não é nem eu vim de graça, eu paguei para estar aqui. Eu paguei para estar aqui, não é nem eu paguei para estar aqui. Estamos pagando para estar aqui. Então ajude a gente. Se não quiser ajudar a gente, você vá lá no YouTube, ajude outros influenciadores, outros programas, ajude, porque a gente não tem verba pública. Eu acredito no Brasil, eu acredito em você, eu acredito porque eu vejo jovens, sabe? É a minha esperança, né, Fábio? A nossa esperança é essa, que a gente vê jovens, tem jovens aqui nos assistindo, né, aqui nos bastidores. A Vitória, um abraço, Vitória, ela tá rindo. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui. Que Deus abençoe a todos, hein? Semana que vem, sábado, às 19 horas, estamos de volta. Um abraço.